Oi pessoal, sou a professora Marina e hoje irei falar sobre sequências textuais. Irei focar em apenas 3 sequências que são aquelas previstas pelo edital do IFRN. Bem, inicialmente eu gostaria de deixar bem claro que quando a gente vai analisar sequência textual, é importante ter em mente a palavra predominância, tá? Por quê? Porque não é sempre que um texto ele vai ser 100% aquela sequência textual. Então, como existe a possibilidade dele ter pequenos trechos de outra sequência, ao analisar qual é a sequência do texto, eu preciso saber qual é a predominância, tá? Então, vamos focar nisso, predominância. Além disso, é possível analisar a sequência contida em um único parágrafo, tá? Foi o que aconteceu na prova do IFRN de 2021. E teremos outro vídeo depois com resoluções de questões próprias de sequências textuais. Hoje irei focar somente no conteúdo. Pois bem, a primeira sequência que eu separei aqui foi a sequência descritiva. Como o próprio nome já nos traz, né? Seu objetivo é descrever. Gosto muito de tratar a ideia de sequência textual como objetivo daquele trecho, tá? Então, se eu pergunto qual é a sequência textual contida no último parágrafo, no lugar de sequência você troca por objetivo. Qual é o objetivo contido naquele último parágrafo? Bem, o objetivo dele está sendo aqui descrever, então só pode ser a sequência descritiva. Isso facilita bastante o nosso entendimento, né? Deixa um pouco mais claras as coisas. Pois bem, vou ler esse trechinho retirado do conto Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. Esse aí é o primeiro parágrafo desse conto. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Percebam que as primeiras falas desse parágrafo nos ajudam a formar o imaginário desse conto, nos ajuda a imaginar essa personagem, que é gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, enfim. Então, deixa eu respirar, né? Quase que eu perco o fôlego agora. Então, a sequência descritiva, ela vem recheada com bastante adjetivos, né, para poder caracterizar, ou advérbios, para poder especificar ali a situação. E o seu objetivo principal é dar a ideia, né, criar esse imaginário, seja de um personagem, seja de um local, seja de um sentimento. Então, a sequência descritiva, ela vai estar presente geralmente em textos que também são narrativos, né? Que também vão possuir ao longo de sua trajetória um pouco de narração. Por quê? Porque a sequência descritiva nos ajuda a formar esse imaginário, nos ajuda a pensar em como é aquele personagem, nos ajuda a pensar como é o local em que acontece a história. Bem, em segundo lugar, eu trouxe aqui então a sequência narrativa. Então, se o objetivo da sequência narrativa é descrever, o objetivo da sequência narrativa vai ser narrar. E o que é narrar? Tá? Eu gosto de usar a palavra contar. Quando a pessoa conta uma coisa para uma fofoca, tá narrando alguma coisa que aconteceu, né? Então, na sequência narrativa, a gente vai ter a predominância, geralmente, e aí daqui a pouco eu digo qual é a exceção. Mas geralmente a gente vai ter a predominância dos verbos lá no passado, porque tá contando algo que já aconteceu, tá? Então, quando é que a sequência narrativa pode vir no futuro? Né? Quando a gente tem a presença de algum vidente na história, que vai falar que vai acontecer, vai narrar algo que ainda vai acontecer. Então, pode acontecer isso, mas os verbos são predominantemente pretéritos, né? Estão predominantemente no passado. E a sequência narrativa, ela se diferencia da descritiva porque ela não vai caracterizar algo estático. Ela vai caracterizar uma ação, né? Ela vai desencadear ações no nosso imaginário. Então, eu pego aquilo que a sequência descritiva me trouxe, já consigo imaginar como é que poderia ser aquela personagem.
E agora eu vou dar movimento a ela. Esse movimento que é dado é a sequência narrativa. Vou ler esse exemplo aqui. A gente já sabe como é uma das personagens. Essa situação aqui acontece com outra, que é com a narradora, tá? Chegando em casa, não comecei a ler. Só um parêntese. Perdão. Isso aqui é um dos últimos parágrafos do conto Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. Aquele que eu comecei a ler o primeiro parágrafo na sequência anterior. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Então aqui eu consigo dar movimento a essa personagem. Quando essa fala ela vem cheia de movimentos, ou seja, de verbos, né, que são ações, eu tenho a presença da sequência narrativa, tá? Lembrando que esses verbos geralmente eles vêm no pretérito, tá bem? E por fim, não menos importante, nós temos a sequência argumentativa, né? Que aqui a gente precisa saber tanto identificá-la como utilizá-la. E aí, como utilizá-la já é um outro vídeo, tá bem? Que aí a gente vai lá, produção de texto, né? Mas aqui, como é que eu identifico uma sequência argumentativa? Ora, é um texto que o objetivo é argumentar. Mas o que seria argumentar, né? Quando eu quero convencer ou quando eu quero que o outro compreenda o meu posicionamento. Então, a sequência argumentativa, ela vem acompanhada de uma explicação. Mas não é uma explicação apenas porque eu acho, que eu penso, né? É algo um pouco mais solidificado. Vou dar um exemplo aqui, tirado de um exemplo de uma carta de solicitação lá do site Mundo Educação. Vou ler o trechinho e vou mostrar para vocês onde é que está, digamos assim, o foco da argumentação nesse parágrafo. O meu pedido é muito simples. Gostaria de solicitar a retomada das obras para que eu, minha família e meus colegas moradores possamos desfrutar de um espaço agradável como vários outros locais da cidade. Sabemos que sua posse será apenas no ano seguinte e entendemos que há uma série de trabalhos a serem realizados, mas acreditamos que o senhor pode dar continuidade a esse projeto. Então aqui há uma solicitação para a continuação de um projeto de um prefeito aí. Mas vamos focar aqui. O que é que o autor, né, esse cidadão, defende? O que é que ele quer? Retomada das obras. Por qual motivo essa retomada é importante? Para que ele, a família dele, os colegas moradores dele possam desfrutar de um espaço agradável como vários outros locais da cidade. Ele apenas não falou o que ele achava correto, mas também falou o porquê, né, o para que isso deveria ser feito. Isso é argumentar. Ele precisa, nesse caso aí, ele necessita convencer o prefeito dessa importância desse projeto, né, dessa continuação, dessa continuidade, para que possam desfrutar melhor da cidade. Pois bem, essas são as 3 sequências presentes na prova do FRN. Galera, tranquilo, né? De boa. Então, vamos focar. Teremos futuramente vídeos com resolução de exercícios sobre essas sequências, ok? Importante frisar aqui, falei no começo do vídeo, vou falar de novo agora. Quando eu falo em sequência textual, eu estou falando de predominância, tá? Então, olhando para o todo, se a questão pede para analisar o texto em sua maioria, qual é a função dele? É para argumentar, é um artigo de opinião. Mas se eu pego somente um parágrafo que está descrevendo uma situação, qual é o objetivo daquele parágrafo? Descrever. Então, aquele parágrafo é uma sequência descritiva. Muito importante frisar isso, para não
confundir na hora da resolução de questões. Até a próxima. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e deixa o gostei. Até o próximo vídeo.